So if you have a computer at home, Se tu tiveres um computador em casa, there might be a sticker on it. poderá lá ter um autocolante. And the sticker says E esse autocolante diz Intel inside. que está Intel lá dentro. It's a computer chip, É um chip and they make advertisement e onde há publicidade. that this chip is inside of your computer. Que esse chip está dentro do teu computador. So today we want to understand E hoje queremos entender what happens when Jesus is inside. o que é que acontece quando Jesus está lá dentro. Does this change something within us? Será que isso muda alguma coisa dentro de nós? We look to 2 Corinthians 5, verse 11 to 21. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 21. 2 Corinthians 5, 11 to 21. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 21. And for verse 11, I took a German translation and translated it into English. E no versículo 11 eu tomei uma tradução em alemão e traduzi para o inglês, Because the English translation is really a little bit complicated. porque a versão em inglês é muito assim mais complicada. So in verse 11 says, when I win people to Christ the Lord, I always keep in mind that I will have to answer to him one day. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. God knows that I'm not concerned with anything else, and I hope that you do not accuse me of any other intentions. Mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. So Paul says, this is my heart. I want to share the gospel with other people. E Paulo diz, este é o meu coração, eu quero compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. And God knows that I don't care so much about anything else. E Deus sabe que a mim não me interessa nada mais. And he says, I hope you do not accuse me of other intentions. E ele diz, espero que não me acusem de outras intenções. And we know this happened to us. E sabemos que isto já aconteceu As connosco. soon as you go on the street and you bring the gospel, Assim que vamos para as ruas, levamos o Evangelho. people come and say, you do it wrong. Pessoas vêm e dizem, tu fazes isso de forma errada. You have other Tu intentions. tens outras intenções. But God knows our intentions. Mas Deus sabe e conhece as nossas intenções. Then he writes, we are not commending ourselves to you again, but giving you cause to boast about us. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de nós. So he says with this, don't look at us. We don't commend ourselves to you, but you have the chance that you see that there's a reason that you can be happy about us. Ele não está chegando e diz, vocês podem olhar para mim e ele não se gloria nele próprio, mas dá razões para que vocês olhem para mim e vejam o que é que está. So that you may be able to answer those who boast about outward appearance and not about what is in the heart. Para que tenhas que responder aos que se gloriam da aparência e não no coração. We're living in a time where people look to the outward appearance and they are attracted by the outward. They are attracted by nice rooms, by nice clothes, by nice cars, but they don't look anymore inside in the heart of the people. Vivemos tempo onde as pessoas se focam no exterior, na aparência externa e não naquilo que está no coração das pessoas. Olham para aquilo que são os carros, as casas, as luzes, as estruturas, mas já não olham para o coração das pessoas. And sometimes it can even look strange if you're a Christian. E por vezes pode até parecer estranho como cristão. And so he writes the following, for if we are beside ourselves, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. So he doesn't care so much anymore how people look at him and how it looks, if it looks strange or not. He says, I live for God only. And if I'm good in my mind and if I'm focused on you, then it's for you. But if I'm like full of Jesus, it doesn't matter how it looks.
E ele agora diz, não importa o que vocês possam pensar, não interessa, o meu parceiro, o meu coração, já não quer saber da aparência. Se vocês acham que eu enlouqueci, então é para Deus, mas se eu tenho algo de bom, é por causa de vós. And in verse 14 he says, for the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. No versículo 14 diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him, for their sake, died and was raised. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. So in these two verses he says, Christ controls us. Nestes dois versículos diz, Cristo é quem nos controla. We don't live anymore for ourselves. Já não vivemos mais para nós próprios. We live for the one that died for us. Vivemos para aquele que morreu por nós. For the one that died for me. Por aquele que morreu por mim. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Even though we once regarded Christ according to the flesh. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. We regard him thus no longer. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. What does this mean? E o que é que significa isto? We do not judge people anymore from our own human perspective. Já não julgamos mais as pessoas a partir da nossa perspectiva humana. Because even we judge Jesus according to our thoughts. Porque mesmo assim nós também julgamos a Cristo segundo os nossos pensamentos. But we don't do that anymore. Mas já não procedemos desta forma. Because they have understood something. Porque eles entenderam algo. If you look to Jesus from the eyes of the world, Se olharmos para Jesus na perspectiva do mundo, this is a crazy story. isto é uma história louca. But if you know him, Mas se o conhecermos, it becomes truth. torna-se verdade. So they had a full change in the way they lived. Então houve uma mudança na forma como que eles viam e viviam. And this is what verse 17 says. E isto é aqui que o versículo 17 fala. Therefore, anyone is in Christ, he is a new creation. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Even though you're the same person, Ainda que sejamos a mesma pessoa, something changes within you. algo muda no nosso interior. You are a new creation. És uma nova criatura. And things and thoughts you had before, they E change. pensamentos que tinhas antes mudam. And you start to see the world with God's E eyes. passamos a olhar para o mundo com os olhos de Deus. Because you are a new creation. Porque somos nova And criatura. here it's written, the old has passed away. Behold, the new has come. E aqui diz que as coisas velhas já passaram, e acho que tudo se faz novo. This is what people report when they find Jesus. E isto é aqui que as pessoas relatam quando encontram The Jesus. world turns upside down. O mundo vira-os ao contrário. They get a totally different view from what is around them. Passam a ter uma visão turpada daquilo que se passa ao seu redor. In verse 18 it says, all this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. E no versículo 18 diz, e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. So this changes from God that brought peace with us. E isto muda a partir da perspectiva em que Deus traz paz para connosco. And he gives us the ministry to bring peace with God to the people. E Ele dá-nos o ministério de trazermos, de levarmos a paz de Deus às pessoas. And verse 19, that it is in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. So it was God himself that brought us peace with him again. Então foi o próprio Deus que trouxe paz para com Ele até nós. Because he was not counting our sins. You have done this. No, this doesn't work. He brought the peace to us
Porque ele não estava contando os teus pecados, isto. Não, foi ele que trouxe a paz até nós. Therefore, we are ambassadors of Christ, God making his appeal through us. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. We are his people on this earth. Nós somos o seu povo aqui nesta terra. We are ambassadors. Nós somos embaixadores. We have an opinion for God. Nós temos a opinião para Deus. We implore you on behalf of Christ to be reconciled to God. E rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. We want all of us to be in peace with God again. Queremos que tu e que todos estejam em paz com Deus novamente. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. So Jesus, who did not know any sin, because the Bible says he was without sin, E Jesus, aquele que não tinha pecado, porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado. we made him a sinner Nós o fizemos pecador, so that he could die for our sins, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados, that we are receiving righteousness of God again. para que pudéssemos receber novamente justiça de Deus. So the deed of Jesus Christ, Então a obra, o feito de Jesus Cristo, who died for our sins, que morreu pelos nossos pecados, should humble us. deve humilhar-nos. Without Jesus, we would not deserve any forgiveness or any eternal life. Sem Jesus nós não merecíamos e não merecemos nada nem vida eterna. So we see when Jesus comes in our lives, Então vemos, quando Jesus vem à nossa vida, we become a new creation. nos tornamos nova criatura. The Bible says the world is not our home anymore. A Bíblia diz que o mundo já não é mais o nosso lar. We are just on a trip through the earth. Estamos apenas numa jornada de passagem aqui na Terra. Our home is in heaven. A nossa casa é no céu. And we are not part of this world anymore. E nós não somos parte deste mundo outra vez. We don't look strange to Jesus anymore Já não parecemos estranhos aos olhos do Cristo mais. because we do not understand him. Porque nós não o entendemos. No, we look to the world with the eyes of Jesus now. Não, nós olhamos agora para o mundo com os olhos de Jesus. And this gives us a different personality, E isto dá-nos uma nova personalidade. a new heartbeat Um novo bater do coração. when Jesus is inside. Quando Jesus está cá dentro. And this also has consequences on our characters. E isso também impacta o nosso caráter. Our whole character can change. Todo um caráter pode mudar. Sometimes it takes a while. Às vezes demora um pouco. And we're still not perfect on this fallen world. E ainda assim não somos perfeitos neste mundo caído. But when we look to Galatians 5:22 to 25, Mas quando olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25, we can see what happens with our character when the love of God, when Jesus comes into our lives and into our hearts. podemos olhar para o caráter de Deus e vemos aquilo que acontece em nós quando esse amor chega até nós. Galatians 5:22 to 25. Então Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. But the fruit of the Spirit is love, Mas o fruto do Espírito é amor, is joy, é gozo, is peace, é paz, is forbearance, é de paciência, is kindness, é bondade, is godness, é de santidade, goodness, not godness, goodness, é bondade, is faithfulness, é fé, is gentleness, é mansidão is self-control. e é temperança. Against such things it says there's no law. E contra estas coisas diz, não há lei. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and its desires. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. It's a wonderful testimony when you see people's life change. É um testemunho poderoso quando vemos a vida de pessoas a mudar.
when people come from hate Quando as pessoas vêm do ódio into love, ao amor, from depression da depressão, into joy, à alegria, from troubles de problemas, into peace. e vem a paz. This happens when Jesus is inside. E isto acontece quando Jesus está cá dentro. So Jesus was always patient with us. Jesus sempre foi paciente connosco. Jesus always has love for us. Jesus tem sempre amor para nós. It's an unconditional love. E é um amor incondicional. He doesn't say first you need to be perfect. Não diz já primeiro tens que ser perfeito. He loves us as we are. E Ele nos ama assim como nós somos. Jesus is always faithful with us. Jesus é sempre fiel para connosco. Jesus is always good for us. Jesus é sempre bom para nós. Jesus is always gentle with us. Ele é sempre gentil connosco. So when Jesus lives in us, Então, quando Jesus vive em nós, by the Holy Spirit, através do Espírito Santo, then the fruits of our life, então os frutos da nossa vida, they are these things I mentioned. então se tornarão estas coisas que eu há pouco falei. And these things are not possible if you live in the world. E estas coisas não são possíveis se nós vivemos no mundo. Because this is really supernatural. Porque isto é algo sobrenatural. How can you be joyful in bad times? Como é que tu podes ser uma pessoa alegre em maus tempos? How can you continue to love if others hate you? Como é que tu podes continuar a amar quando os outros te odeiam? How can you be faithful Como é que tu podes ser fiel if you are weak? se estás fraco? How can you do good Como é que tu podes fazer o bem if yourself are under pressure? se estás debaixo da pressão? It is only possible when Jesus is inside. Só é possível quando Jesus vive em ti. And it's very important that we do not look only on the outward appearance, E é muito importante que possamos não olhar somente para a aparência externa, but we look to people on what is on their heart. mas possamos olhar para as pessoas e aquilo que está dentro delas, no seu coração. In a time where the Bible says, in the end of the times, the people will worship creation Num tempo onde a Bíblia diz que no final as pessoas adorariam a criação, instead of the Creator. em vez de adorar o Criador. So, what is creation? Então o que é a criação? Some people worship trees, Há pessoas que adoram árvores, but the most people worship other people instead of God. mas a maior parte das pessoas dão adoração a pessoas em vez de dar adoração a Deus. The media made people superstars, O mídia torna as pessoas superestrelas. VIPs, very important persons. VIPs. Groups. And people look for people that they can worship. E as pessoas procuram pessoas que possam adorar. And even in church, people look for pastors they can worship. E mesmo dentro das igrejas, as pessoas olham a pastores pelos quais possam adorar. But this is very dangerous for the people that worship the pastors and for the pastors himself. E isto é perigoso para as pessoas que adoram o pastor e para o próprio pastor. Because there's only one worthy to be worshipped. Porque só há um que é digno de ser adorado. And this is God. E isto é Deus. In the last years, I made some experiences here with people. E nos últimos anos eu tive alguma experiência com as pessoas aqui. And it touches my heart. E tocou o meu coração. Because I saw Christians ghosting other Christians. Does anyone know what this ghosting means? E eu aqui vi pessoas a gozar de outros cristãos. Ghosting means out of nothing I stop any relationship. I don't talk with him anymore. Like I'm gone. Like I'm gone. This is ghosting. Mas é gozar no sentido de até deixar por uma razão, sem razão aparente, deixaram de relacionar com aquela pessoa. How can this happen with us when we are Christians? E como é que isto pode acontecer connosco quando nós somos cristãos? That we stop to speak to each other. E deixamos de falar com os outros. There are Christians here that confront each other. Há cristãos aqui que entram em confronto um com o outro. And you know what? E sabes o que mais? The devil loves us this
when we burn our energy with each other. E o diabo se regozija quando nós queimamos a nossa energia nestes tipos de quesilhas. Instead of finding unity Em vez de encontrarmos a unidade to reach out to 250,000 people on this island that need Jesus. para alcançarmos 250.000 pessoas nesta ilha que precisam de Jesus. But now we are called to be a new creation. Mas agora nós somos chamados para sermos uma nova criação. And the Bible very clearly teaches us about the character of a new creation. E a Bíblia é explícita, explica-nos sobre o novo caráter de um cristão. And just in case if we do not know or if we forgot how we shall behave as Christians, E se por acaso nos esquecermos da forma e do modo como devemos nos comportar como cristãos, I share this word of God today eu compartilho convosco esta palavra do Senhor. because our lives shall not be a dead-end road, Porque as nossas vidas não devem ser uma estrada sem saída. for the love of God. Porque o amor de Deus, The love of God wants to flow through us. esse amor quer fluir através de nós. We are already saved. Nós já somos salvos. We already have eternity. Nós já temos eternidade. But there are people that are lost. Mas há pessoas que estão perdidas. And our character, E o nosso caráter, our fruit of the Spirit, os nossos frutos do Espírito, they will make an impact into a fallen world. farão e terão impacto no mundo caído. When people come into a church for the first time, Quando as pessoas vêm à igreja pela primeira vez, no Christians, não cristãos, and then after the service you ask them, what did you like? e depois do serviço nós perguntamos o que é que tu mais gostaste? Many will say, oh, the music, well, many will not say, the music was so good. Muitos não dirão, a música estava boa. I like the teaching of the pastor. Gostei da palavra do pastor. Many say, there was something, there was a kind of love, a kind of unity that I have not sensed before. Muitos dirão, há algo, uma unidade que eu nunca percepcionei, nunca vi antes. Because there are people in unity that are a new creation. Porque as pessoas que estão em unidade são a nova criação. And in Job 1:19-21, E no livro de Jó, capítulo 1, versículo 19 a 21, Job 1:19-21, Jó, capítulo 1, versículo 19 a 21. Let me see. my dear brothers and sisters, is it right? It's James. Jacobus is James. Sorry, it's James. So, Tiago, capítulo Yes. 1, versículo 19 a 21. Wrong English translation. James 1:19-21. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 21. Dear my brothers and sisters, Sabeis isto, meus amados irmãos, take note of this. tomem nota disto. Everyone should be quick to listen, Todo homem deve ser pronto para ouvir, slow to speak, tardio para falar and slow to be angry. Inter- Become angry. e tardio para se irar. Because the human anger does not produce the righteousness that God desires. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Therefore get rid of all moral filth Pelo que, rejeitando toda a imundícia and the evil that is so prevalent strong, which means strong, e a superfluidade da malícia, and humbly accept the word planted in you which can save you. e recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. When Jesus is inside, Quando Jesus está aqui dentro, we need to be very quick to listen, precisamos ser já prontos para ouvir and slow to speak, e tardio para falar and slow to become angry. e tardio para se irar. And we need to understand that this is the word of God. E precisamos entender que isto é a palavra de Deus. And when it's planted in us, E quando está plantado em nós, it will save us.
então irá nos salvar. Sometimes church feels like McDonald's. Muitas vezes a igreja parece um McDonald's. People come in, As pessoas entram, give me. dá-me, dá-me, Hungry. estou com fome. Oh, this was not what I've ordered. Isto não foi aquilo que eu pedi. That's bad. Isto não é bom. I judge you. Eu te julgo. You're not on the right side. Não estás no lugar certo. I'm not happy with this. Não estou feliz com isto. Is this what the Bible says? Será que é isto que a Bíblia diz? Quick to listen, Pronto para ouvir. slow to speak, Tardei para falar. slow to become angry, Tardei para se irar. and accept the word that is planted within us, E aceitar a palavra que está plantada em nós. which can and will save us. Que e vai então nos salvar. So when Jesus is inside, Então quando Jesus está dentro, we are a new creation, somos uma nova criação. and we are not under the spirit of the world anymore. Já não estamos mais no espírito do mundo. We look to things differently, Olhamos para as coisas de forma diferente. we act differently, Agimos de forma diferente. and we react differently. E reagimos de forma diferente. And today I do not want to pray with us. E hoje eu não quero orar entre nós. Today I want to encourage us Hoje eu quero encorajar-nos just to do something good, para fazer algo bom. to speak out a compliment Para simplesmente darmos um elogio to your neighbor, ao teu vizinho, to the neighbors around you aos vizinhos ao nosso redor. right now, Agora mesmo. because we need to practice this again. Porque precisamos de praticar isto outra vez. We always see the bad things. Nós vemos sempre as coisas más. God wants us to look to the good things. Mas Deus quer que possamos olhar para as coisas boas. And this is what we do now. E isto é aquilo que nós vemos agora. And after that, E após isto, I will pray and close the service. eu então vou encerrar, vou orar e vou encerrar a reunião. Amen.